Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Juliano Te Amo e esse é mais um Degustando Séries numa edição super especial de Stranger Things. Hoje a gente vai atravessar o portal de volta a 1983 em Hawkins, Indiana, para revisitar onde tudo começou. O desaparecimento de Will Byers e o nascimento de uma das séries mais icônicas da cultura pop criada pelos irmãos Duffer. E esse é o nosso aquecimento, né, para a quinta e última temporada da série. A gente vai ter episódios aqui semanalmente para comentar cada temporada, então fica com a gente aqui que vai ser bom demais. E eu não estou sozinha, estou aqui com eles que vão me acompanhar nesse super especial, que é a Alicia e o Rodrigo. Oiê! E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos revisitar Hawkins, vamos revisitar o mundo invertido. Então fica aí com a gente que semanalmente, né, como a Ju comentou, vai estar muito legal o nosso papo aqui para você recapitular os eventos e também ter daqui a pouco uma análise diferenciada de alguns pontos que a série trouxe, até porque a gente vai conectar, né, o início com o meio, com o fim, nessa grande preparação, grande aquecimento aqui para a quinta e última temporada de Stranger Things. Já tô chorando já de emoção. Não só isso, né? E não só isso. A gente, além de comentar tudo o que vai acontecer aqui, é ótimo saber que a gente vai poder falar até certos pontos, né? Que a gente já tem de conhecimento das próximas temporadas e acrescentar, né? Enriquecer mais aí os pontos de vista das temporadas anteriores. Então, a gente vai fazer aí uma review chuchuzinha pra vocês, com tudo que vocês têm direito e mais um pouco. E pra quem lembra da minha voz, oi, eu sou a Ali, e se você gosta de acompanhar a gente, não se esqueça já de curtir, comentar aí o que você tá achando e acompanhando a gente hoje. Exato! Já clica aqui, né, para seguir a gente no podcast, no seu escutador de preferência, avaliar a gente com 5 estrelas, porque isso ajuda demais o podcast. E toda semana tem conteúdo novo aqui no Podverso de filmes, séries e games. Então é isto. E um lembrete, né, pra galera nos seguir nas redes sociais. O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube. Passem aí seus arrobas, pessoas. O meu é o @resenha pós-créditos no Instagram, TikTok, no YouTube. Você me encontra por lá falando de filmes, séries e cultura pop. E você que gosta aí de cosplay, gosta de discutir review, me acompanha lá no Insta, no @prettyly, que a gente vai poder falar sobre várias coisas e sempre tem alguma coisa que eu tô tentando fazer na minha cara. Vai ser uma conversa muito boa se você quiser chamar pela DM. É isso, então bora atravessar esse portal aí de volta para Hawkins. Solta a vinheta. Degustando séries. A primeira temporada, né, começa com uma campanha de D&D e termina com Hawkins mergulhado num grande caos com o desaparecimento do Will Byers, né, que desapareceu de forma muito misteriosa. E aí, para começar a discussão desse nosso primeiro bloco, eu queria perguntar para vocês uma questão polêmica / teorias que circulam, né? Se vocês acham que quem capturou o Will foi um Demogorgon mesmo ou se foi outra coisa. Porque depois que a gente assiste a quarta temporada, a nossa visão é transformada, né, com relação a tudo que já aconteceu nessa série. E aí eu vi uma teoria que eu achei muito interessante, muito plausível, inclusive, mas antes de eu revelar qual é essa teoria, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham? Foi um Demogorgon que capturou o Will?
Ah, não. Ai, ai, ai. Ai, não, 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 não. A gente já sabe, né, que o Will foi puxado para essa dimensão paralela e definitivamente não foi pelo Demogorgon, né, em si. A gente sabe aí que tinha, né, a gente tem aí um personagem muito relevante, né, no decorrer da série que vai aparecer mais pra frente, né, que é o Vecna. E para mim já tá, ele já tinha ali o seu ponto ali chave, não só o despertar dele mais pra frente, mas a questão de realmente dessa fenda que a 11 abriu, né, também, mas permite só que o Demogorgon atravesse, mas que ele tenha mais habilidades do que acontece ali, acredito que não. Eu acho que realmente quando o Will foi para lá é porque ele já tinha sido escolhido de alguma forma, até porque, né, fica aí o mistério para essa última temporada do porquê o Will deve ter sido escolhido. E você, Rô, o que você acha? Então, eu acho que no início era um Demogorgon, né? Até acho que a questão dos roteiristas era de que era um Demogorgon, até pela forma também que ocorreram os outros desaparecimentos, né? Visto a última temporada, né? A quarta temporada, como a Ali comentou, eu acho que tá muito talvez plausível assim de que eles vão utilizar, né, dessa conexão, né, do Will lá com a primeira temporada, né, eu acho que essa teoria tem uma veracidade. Eu acho que essa teoria ela vai se confirmar de que o Will foi atraído para um mundo invertido pelo Vecna. Então, Justamente, né? O Will é considerado diferente o tempo todo, né? Desde a primeira temporada, a gente tem a Joyce, né? Falando que o Will, ele é meio excluidinho, ele é o diferentinho ali do grupo. E conforme o passar das temporadas, a gente vai entendendo como que o Will se desloca e como ele é pertencente ao grupo. Então, assim, o Will ter sido escolhido, eu vou falar assim, teoricamente a gente já tem assim, meio que de cara desde a primeira temporada, apesar de que quando lançou a primeira temporada a gente ficava muito, e será que o Will foi comido, né? Porque todos ali Exato. sucessivamente estavam sendo devorados, então a gente ficava o tempo todo, o Will não sobreviveu, o Will não sobreviveu, até que finalmente acontece lá a cena das luzes e finalmente a gente tem o primeiro, eu vou colocar assim, o primeiro contato do Will de volta com o nosso plano, né? O plano normal. E aí a gente descobre que de fato o Will não. Ele tá sobrevivendo ali de alguma forma. então, na verdade, eu confesso que não sei se acabou sendo um furo de roteiro ou se isso estava previsto, né? Quando o Will desaparece, a criatura humanoide meio que aparece, pode ser facilmente confundida com um Demogorgon, e muitas imagens na internet tentaram clarear a imagem e ronda esse suposto rumor de que seria o próprio Vecna. Mas isso não me pegou tanto quanto o fato de, quando ele vai para casa dele, ele passa, né, ele tranca a porta, né, que é aquela correntinha mais antiga. E o negócio começa a abrir sozinho. Da onde é que a gente viu que Demogorgon tem esse tipo de poder, esse tipo de capacidade? Então, para mim, essa teoria ganhou, assim, bastante veracidade, como o Rô falou, por conta disso. Além de que, isso que a Ali falou, né, do Will, ele ter sido escolhido, dele, de certa maneira, ser um garoto escolhido a dedo, é porque ele foi o único que ficou vivo, né? Pra contar a história, inclusive. Porque todo mundo que é atacado pelo Demogorgon morreu. Ninguém sobreviveu pra ficar contando muita história, né? E na primeira temporada, quando o Hopper e a Joyce vão resgatar ele, ele tá com tipo um tubo, né? Ele tá meio ali aprisionado nos arbustos. Me lembrou muito até Alien, né? Que ele tá lá no meio de umas gosmas e tal. E com esse tubo dentro da boca, né? Como se, tipo assim, a intenção não era matar. A intenção era manter ele meio que como um prisioneiro. Vocês tiveram essa sensação também? Eu senti que ele seria utilizado de alguma forma, né? Que ele não ia ser descartado, não é só somente ser o alimento, né? Pro mundo invertido, pro Demogorgon, enfim.
mas que daqui a pouco o Will tinha alguma uma coisa, né, algo nele de diferente para ele ter sobrevivido e para ele estar ali daquela forma meio que num casulo ali, enfim. Mas sim, eu acho que não sei se pelas oportunidades que que os roteiristas tiveram, ou se desde o início eles pensaram em algo assim, mas eu acho que o decorrer da temporada muita coisa muda na nossa cabeça, né, em relação ao que a gente viu antes, e faz com que a gente consiga abrir mais esse leque de perguntas de tá, mas será que era só isso mesmo? Será que não era? E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, assim, de se destacar numa série, né? De quando tu consegue cada vez mais abrir esse aspecto de teorização, né? Então acho que o Will na última temporada, pegando sim esse paralelo com a primeira, ele vai se comprovar como uma peça fundamental do tabuleiro ali do Vecna ou do Mundo Invertido, né? E eu acho que essas respostas que a gente tanto quer, elas vão vir, né? Espero, né? Mas tô sentindo que vai ter tipo muita conexão com o início, assim, sabe? Quase que o início é o fim, o fim é o início. De fato, porque assim, a gente tem que lembrar, né, que até mesmo quando a gente tem, né, a primeira entrada, assim, de outros personagens no mundo invertido, a gente vê que tá travado no passado, né, vou colocar assim, entre aspas, que é exatamente o dia, a data quando o Will sumiu, né, então quando a gente tem ali os personagens entrando no mundo invertido, quando a gente tem toda a questão, justamente da Nancy ali entrando e pegando o diário dela e vendo que o tempo tá parado, que ela, né, ela vai pegar um revólver, né, nessa cena em específico que eu tô falando, ela vai pegar o revólver dela, que ela já tem. Eu acredito que isso seja na segunda temporada, se eu não tô equivocada. Não, é E, na quarta, e essa cena. é na quarta? Isso. Então, mas eu lembro que ela pega, assim, o revólver e, tipo, não tá aqui as coisas. Aí pergunta, mas o que que acontece? E justamente não estão ali as coisas dela, não estão acontecendo conforme deveriam acontecer, como se os dois planos funcionassem da mesma forma. E sim, quando parou o tempo de fato. Então, entra muito nessa conexão, né? E fora que, assim, o Will ficou quietinho ali, para nada rastrear ele, nada encontrar ele. Então, o forte, né, o Castelo Byers, não foi só um lugar de segurança para ele lá fora, mas como foi um ponto de segurança dele lá para dentro. E ele foi extremamente inteligente, né, nesse quesito de pensar algo, né, de como eu vou me defender. Eu vou no que já é conhecido, já é seguro, né? E considerando ali que é uma criança. Então, quais eram os diferenciais do Will, né, o tempo todo ali? E eu gosto muito justamente desse paralelo que eles têm com o RPG o tempo inteiro, né? De quem é quem ali dentro da classificação, né? A Eleven sendo a maga, ele também com a sua forma de pensar. Então, eu fico sempre pensando nos reflexos, né? Porque o tempo todo a gente tá vendo como se fosse eles vivendo realmente o RPG que eles jogam. Tanto é que a gente tem desde a primeira temporada, é eles pegando como base o D&D e colocando ali, né, os personagens para eles saberem lidar com aquilo. E acredito que se não fosse o D&D, eles não teriam ido tão longe quanto eles foram também. Sim, é bem interessante o quanto que na linguagem deles, né, na linguagem de criança, eles conseguiram fazer várias boas associações e sobreviveram até agora, muito por esse conhecimento, né, do mundo da fantasia, digamos assim. Mas um ponto que eu acho muito interessante na primeira temporada é como a gente é apresentado para tudo isso. Porque a gente começa com uma criatura fugindo do laboratório e atacando todo mundo. A gente tem uma menina com a cabeça raspada, em fuga. E a gente tem o desaparecimento do Will. E aí, a maneira como tudo converge é muito interessante.
bem como também o próprio Hopper, para ele ir desvendando isso, né? Você vê aquele xerife de cidade pequena, mas assim, eu lembro que quando eu tava reassistindo, agora recente, essa primeira temporada, eu fiquei muito surpresa com o nível de conhecimento que ele tem para ir desvendando a coisa toda, né? Tipo, até a teoria da conspiração de que tem grampear a casa dele e tal, e ele se ligou que a imagem do laboratório tava pausada, né? Enfim, assim, é tudo muito bacana como eles desenrolam essa narrativa, porque até então a gente não sabe com que a gente tá lidando ali quando a gente é introduzido para Stranger Things, né? Tipo, é um monstro. Por exemplo, a cena das luzes na casa da Joyce piscando. Vocês conseguiram associar de primeira que era o Will tentando comunicar com ela? Porque eu, Juliana, achei que era uma cena, sei lá, era um espírito, era, sei lá, uma possessão, alguma entidade que tava ali no meio daquela casa. Sério, a última coisa que eu ia pensar era que era o menino que tava fazendo as luzes piscar. Ou vocês conseguiram fazer essa associação assim de forma muito, muito rápida? Não, acho que rápido não, mas eu concordo contigo, assim, eu tava tentando entender o que poderia ser aquilo, se era uma comunicação benéfica ou maléfica, né? Que tinha algo ali, né? Tipo, tinha algo querendo se comunicar, algo querendo, enfim, se apresentar ou dizer alguma coisa. E pra mim só ficou claro mesmo na hora das luzes, né? Das letras ali, né? Quando coloca o run, né? Tipo assim, opa. Eu acho que eu comecei a sentir que poderia ser o Will falando com ela pra fugir, né? Fugir dos perigos que estavam cercando Hawkins, né? Então. Mas até aquele momento, né? Do run, que pra mim foi muito talvez emblemático. Eu também tinha essa suspeita o que era, né? Um espírito, ou alguém do mundo invertido querendo se comunicar. Até algumas pessoas falaram na época que poderia ser outras pessoas, né? Que foram levadas para o mundo invertido, né? Rolou um papo assim. Sim. Eu fiquei na mesma, eu fiquei assim, algo, né? Alguma coisa ou alguém, né? Não necessariamente ou Will. Até porque a gente, como. Coisas estranhas. Exatamente, esse bagulho estranho estava acontecendo de alguma forma, porque a gente estava tendo as pessoas sumindo, a gente não sabia se estava vivo ou não, né? Sumiu, mas não aparecia corpo. Então a gente sempre ia naquela teoria de que não tem corpo, não teve morte. Então, assim, a gente não sabia se o Will estava vivo, se o Will já não estava vivo, ou qualquer outro personagem que teria sido levado, né? Até então era a Bárbara também. Então a gente ficava assim, se o Will tá vivo, a Barbs também pode estar, né? Então o tempo todo a gente ficou naquela sentimento de ansiedade de saber se mais alguém teria sobrevivido ao ataque. Então eu fiquei pensando muito nisso logo de cara. Vou falar assim, não que pudesse ser o Will, mas algo ou alguém em si, porque vou falar assim, podia ser qualquer um. Sim. Deu muita sorte realmente das luzes refletirem, né, essa conexão com o outro mundo para acontecer. Eu acho que a gente ficou tão pirado quanto a Joyce na época, tentando entender o que estava escrito, pausando para ler onde estava piscando, para acompanhar ela também. Fica muito naquela sensação, né, da gente tentando ser detetive junto com ela também. Então, e a parte boa, né, que a gente vai vendo que todos os adultos, querendo ou não, estavam entrando, vou colocar entre aspas, nessa brincadeira de criança, né? Que realmente começaram a comprar a ideia e compreender os perigos que estavam ali. Por exemplo, o Hopper logo de cara, tipo, tá maluca, vamos seguir em frente, tá descrente, até realmente ele ter contato com outros fatos que estavam acontecendo ali, ter contato com as habilidades da Eleven, né, da 11. É tudo muito novo para eles acreditarem que a fantasia não é só na fantasia.
e que a Joyce realmente não estava maluca, porque ela falava o tempo todo, eu sei que você não vai acreditar em mim, eu sei que eu devo parecer uma maluca, não sei o quê, né? Principalmente quando ela foi comprar as luzinhas, né? Quando ela viu que esse negócio da luz estava funcionando, ela fica, decoração de Natal mais cedo, umas coisas meio assim, pra realmente ela não ser julgada também. Porque de alguma forma entra naquela sensação da mãe tentando resgatar o filho de alguma forma que será que é ele mesmo que está se comunicando com ela? E tem as cenas também que a gente vê, né, quando os dois mundos meio que se chocam, que é a hora que realmente a gente vê a parede, né, se movimentando, que a gente vê a questão da mão, do bicho vindo, e fica naquela apreensão de quanto tá fino esse tecido entre os dois mundos. Então, Sim. foi muito interessante, tipo, vai que é o bicho tentando se comunicar com ela, vai que o bicho tem algum tipo de inteligência que a gente ainda não sabe, né? Até porque ele tem uma forma meio humanoide, né? Mas a cabeça que muda de forma. Até a gente depois entender como que é ele pequenininho e ele vai crescendo, mas Sim. até então fica naquela. E Né? um ponto é que nenhum adulto acredita na Joyce. Exceto as crianças que já estão ali se comunicando entre elas, porque tem a Eleven para confirmar certas informações, a Joyce ela é descredibilizada até pelo próprio filho dela, o Jonathan. Ninguém leva ela a sério, né? Todo mundo acha que, tipo, ela sempre foi estranha, ela tá, sei lá, alucinando, ela não tá bem, ela tá em negação. Toda a parte adulta que começa a acreditar nela, exceto a Nancy, que acaba descobrindo por outras vias também, é porque ela nunca deixou de acreditar. Ela viu o estranho acontecer e meio que abraçou aquilo, né? Esse questionamento. Tanto aquela pergunta, Will, é você? Tem até a cena que ela tá debaixo de um móvel, né, que ela tá com umas luzes brancas, que ela fala assim, pisque uma vez pra sim e duas vezes pra não, ou o contrário, algo assim, né, e ele confirma que é o Will. Até ali eu tava um pouco, né, ainda tava um pouco duvidosa se era o Will mesmo, mas eu confesso que, tipo, pra mim, realmente fez sentido quando ela pintou o alfabeto na parede. Ali, e que mandou ela correr. Ali eu falei, pô, caramba, se fosse alguém querendo fazer mal, não ia mandar ela correr. Eu acho que realmente é ele tá preso em algum lugar. Eu acho que essa primeira temporada de Stranger Things, ela é muito bem construída. Eu gosto muito como a narrativa é desenvolvida, como os personagens são apresentados. E assim, a gente fica preso do início ao fim. Não importa quantas vezes você assista, porque eu já assisti Stranger Things 3 vezes. E eu sinto muito a primeira sensação, que é tipo, eu quero continuar assistindo porque eu quero continuar a entender o que é que tá acontecendo, mesmo eu sabendo que já vai acontecer, mas ainda assim eu acho interessante a forma como tudo é revelado, sabe? As crianças muito pequenininhas, muito inocentes. Uma coisa que eu acho que Stranger Things tem é essa questão da perda da inocência ao longo das temporadas. Principalmente a quarta temporada, né? Mas assim, eles começam tão jovenzinhos, né? Tão inocentes, tão alheios aos perigos noturnos, digamos assim, e uma coragem. A gente vê a Eleven, ela é uma criança traumatizada, sabe? Que cresceu dentro de um laboratório, tendo que ser obrigada a forçar ali os seus poderes para fazer a coisa toda acontecer e sendo castigada de uma forma muito cruel, na minha opinião, né? Jogam ela lá dentro daquele quartinho da reflexão, né? O quartinho do castigo. Ela, sei lá, aprende meio que a sobreviver de uma forma muito cruel, na minha opinião, para uma criança daquele tamanho, né? E com um laço afetivo muito complexo, né? Até tem uma cena na quarta temporada, enfim, o Brenner fala, né, do porquê que ele fez tudo que ele fez, e ele pede pra ela falar, né, tipo assim, que ela compreende, e ela não responde. Ela só diz tchau e vai embora, porque não tem o que compreender. Não tem como justificar tudo que ela passou naquele laboratório como um ato de amor.
Eu acho também muito. Cada temporada eu acho que tem cenas muito emblemáticas, né? Mas eu acho que uma das cenas emblemáticas dessa primeira temporada é quando tá o Mike e o Dustin lá nas pedrarias, né? Que eles acham o corpo do Will depois. E que a Eleven salva o Mike, né? Que o menino manda ele pular, senão ele vai machucar o Dustin. E ele pula e a Eleven salva ele. E daí o Dustin grita, né? A minha amiga é louca e ela tem poderes, ela vai matar vocês. Essa cena é muito boa, mas é muito fofinho quando eles se abraçam, né? Eles estão ali ajoelhadinhos e tão criancinhos, tão pichototinhos, e eles estão ali, eles se abraçam, e dali a gente vê o que é a inocência, né? De tipo assim, ela salvou ele e ali vem um sentimento de gratidão e um sentimento oficial de agora você realmente é membro do nosso grupo, né? E ali eles começam a criar de fato essa conexão, né? E parar os ruídos que estavam acontecendo, né? As rachaduras que estavam acontecendo, né? Ali tem de fato esse, não vou dizer um início, né? Mas começa a se firmar, né? O que a gente vê aí a partir ao longo das temporadas, né? Dessa relação ali e a Ju comentou em relação às cenas emblemáticas, né? Acho que pra mim são duas, assim, tipo, o que tu comentou em relação ao corpo, né? Quando localizam o corpo do Will, né? O corpo falso do Will, e aí começa a despertar aquela paranoia no Hopper, né? E aí ele de fato vai atrás e para de tentar de não tá dando atenção na atenção que ele deveria estar dando, e que ele depois escuta, né, na casa dele. Então, tipo, toda essa parte de paranoia, conspiração com o governo, quando o Hopper cai de cabeça e para de ver a Joyce ali só como talvez uma louca que acha que tá falando com o filho. Muito interessante, assim, eu fiquei ainda mais pego na série, porque aí eu comecei a ficar naquela situação do tipo assim, tá, peraí, mundo invertido, ele é perigoso, né? Mas do lado de cá tem ainda mais perigo, né? Fora toda a questão da caça ali, né? Que fazem na Eleven, tem aquela cena também do restaurante lá, que vai o pessoal lá do governo e meio que queima de arquivo, né? Matam lá o cara da lanchonete. Então, tipo, toda essa parte conspiratória, assim, tal, quando começa a aflorar ainda mais, então a gente acaba que a gente tem os perigos do mundo invertido e os perigos do nosso mundo aqui também conflitando, né? E aí a série, pra mim, ela começa... tem esse arranque, né? Esse arranque de ritmo até o final ali da primeira temporada. Mas a cena... eu acho que essa é a pergunta que eu ia fazer agora, né? E qual é a cena emblemática pra gente da temporada? Já antecipando, assim, pra mim, fora isso tudo que eu já falei. Mas acho que tem uma cena, assim, que é a cena da fuga. A cena da fuga, com a Eleven usando os poderes dela e fazendo aquela van voar, tipo, eles na bicicleta ali, e ela fazendo a van, tipo, dar um 360, né? A van do governo. Tipo, aquilo ali eu fiquei... ali eu senti, tipo, vibe Eleven Vingadores, assim. Ela baixou o espírito da muito heroína boa. E jogou a van pra cima, assim. Foi cinema. Eu acho que tem... Eu acho que a primeira, né, que a gente tem ali as primeiras cenas, onde, tipo, tava chovendo lá, o Will tá fugindo e de bicicleta, né? Mas algo tipo, puxa invisível, sabe? Aquela cena, tipo, puxa, ele é puxado por algo e a gente não sabe o que é. E é invisível. Aí a gente fica, eita, e agora? Não dá pra ver o que tá acontecendo. Eu acho que ali que foi, tipo, o pontapé inicial que eu vou falar assim, puxou a gente para o que a gente está agora, né? De fato, acompanhando todos esses anos. E eu acho que o pontapé inicial de uma série, se ela já começa fazendo esse gancho para prender a sua atenção desde o primeiro capítulo, eu acho que é algo que me conquista muito, né? Logo de cara. Então... eu não gosto muito de série que, tipo, ela vai ficar boa a partir do 4º episódio, ou ela só vai ficar boa a partir de tal temporada. Senão você passa raiva, sabe? Você vai ficar ali
remoendo a série até onde você não sabe, né? Então é um pouquinho complexo, mas quando você já tem um negócio que te pega logo de cara, te fisga logo de cara, é algo interessante. Uma coisa também que eu acho muito icônica, que eu acho que muita gente fez de Halloween na época, que eu me lembro que era todo mundo, além de fazer Eleven de cabelinho loiro, vestidinho rosa e tudo mais, quando ela rouba a caixa de Eagles, sabe? Sim. Então, eu acho que o primeiro contato dela com o prazer do que é a realidade ali, dela tá fora, sabe, do laboratório, ela poder provar algo por ela, fazer algo por ela. Então, eu acho que esse primeiro contato dela, de ter o prazer da liberdade, eu acho que isso é muito simbólico para ela. Tanto é que eu não acredito que seja só a comida favorita dela, mas vou falar assim, é o gostinho da liberdade que ela teve ali que se permaneceu, né, com o passar dos episódios e tudo mais. Então, quando a gente vê ela, tipo, mais pra frente, o que você vai comer, né? A gente tem uma cena lá que ela tá sem habilidades, né? Ela tá sem os poderes. E, o que você vai comer? Eu quero panquecas, né? Então, é o gostinho da liberdade. Ela está fora, mas ela está tendo contato de volta com algo que vai puxar ela pra algo que ela não teoricamente gostaria, porém ela precisa ter saber que ela tá no controle e tá no estado de liberdade dela. Eu acho que o Eagles representa muito isso também. E eu acho que também ficou muito icônica as cenas das luzinhas, que muita gente começou a tentar reproduzir também dentro de casa, de alguma forma. Eu realmente ri bastante com o Dustin falando que a amiga era maluca, eu ri pra caramba disso. Mas eu acho que. Eu acho que é muito isso, né? E fora que eu acho que a última cena também do Will, quando ele vai no banheiro cuspir a larva, né? Que a gente sabe que tinha uma larva dentro dele, que ele fica escondendo aquilo. É uma coisa que eu fiquei assim, não acabou. E agora o bicho vai ficar ali preso com eles, né? Na cidade. Talvez ele tenha trazido, né? Um bicho com eles. Uhum. Então, eu acho que me pegou do começo ao fim, assim, cenas do Will. Eu acho que as maiores cenas, assim, que me pegou são cenas que remetem justamente ao Will. A primeira cena que ele some, a cena dele com a Joyce e essa cena do final, acho que são um pouco maiores do que essa da Eleven em si. É impossível não achar interessante a forma que ela tem o primeiro contato, né, com o mundo exterior. Então eu acho bem Boa. legal. Bom, você acabou de citar o Will, né, cuspindo a larva, da gente tendo essa sensação de que a coisa não acabou. E aí eu pergunto pra vocês se no final, quando o Hopper deixa a caixa de waffles na floresta, se vocês já deduziram que a Eleven estava viva ou se vocês acharam que isso foi meio que uma homenagem dele pra ela, de alguma maneira, ali, né? Que nem, sei lá, quando a gente vai no túmulo de alguém no bota flores, né? Então, enfim, de ser uma forma dele mostrar que tava lembrando dela. A minha impressão, eu muito inocente, na época que eu assisti a primeira vez, eu achei que era uma homenagem. Eu tava meio cética de que a menina tava viva, viu? Eu não, eu já tinha sacado, porque, tipo assim, quando eles estão. Eu pensei assim, é uma série que tem uma proposta de ser grande, eles não vão matar a personagem, tipo, a personagem que até agora tinha habilidades ali, a gente nem sabe se vai ter outros mais pra frente e logo de cara. Então, tipo, e ele não ia falar o que ele falou lá na floresta, tipo, ele parecia realmente estar procurando ela, sabe? Ele fala assim, eu trouxe um negocinho pra você. Aí ele deixa ali, tá aqui! Então pra você, ele já sacou que Então, ela tava viva e aí deixou lá pra ela mesmo, né? sim, com certeza, eu acho que sim, porque assim, que ele já poderia ter feito aquilo antes, pelo menos a sensação que eu tive é que ele já tinha feito aquilo de alguma forma antes e viu que deu certo. Então ele começou a fazer isso com mais constância, né? Porque ela estava escondida, então ele arranjou um jeito de alimentar ela. E realmente a gente vê isso logo no começo da temporada seguinte, ele ainda juntando comida para levar para ela, né? Nas festinhas que tá tendo lá na delegacia. E eu acho isso bem legal. E você, Rô? O que você acha? O que você achou, na verdade, né? Não, eu também. Eu também senti que ela tava viva, sabe? Tipo assim, ele tava deixando ali quase como. Não como uma isca, né? Mas deixando ali o alimento pra ela
sabendo que ela não poderia aparecer, né? Que ela não poderia não estar escondida mais. Mas foi aquela coisa, ele Entendi. deixou com a esperança, né, de que ela estivesse viva e depois, sabendo que os Waffles estavam sumindo, né, que não foram esquilos, ele já deixou ali pra ela pra cuidar dela, assim, né? É muito tocante pela questão da relação pai e filha que o Hopper tem, né, teve, né, nessa primeira temporada, quando a gente sabe da história dele com a filha. E ver ele fazendo isso, né, ao final da temporada, buscando essa conexão de acolhimento ali com Eleven, é muito bonito. É muito bonito, assim. Acho que terminar a temporada com esse cliffhanger de ela tá viva ou não tá viva, mas com aquele jeitinho de que sim, gente, ela tá viva, mas de uma forma uma forma bonita, né? Pegando ali uma referência Mais sutil também, sutil. né? Exato. Sim, sim. Eu lembro até que na época eu tava na escola ainda, né? Então a gente fazia a teoria ali na rodinha de amigos que tava na hora do intervalo. E a gente ficou tipo, você tá vendo? Você viu o episódio? Eu não sei o quê. Ai, qual que é o episódio que você tá? Então, assim, a gente ficava muito nessa de querer teorizar também. Que eu me lembro das teorias que a gente fazia na época era: espero que a Bárbara esteja viva na próxima temporada, que o Hopper, de alguma forma, mostre que a Onze tá viva, né? E que vai acontecer, né? Eu acho que os três maiores incógnitas pra gente, né? Pelo menos do grupo que eu conversava na época da escola, era exatamente sobre isso. A gente ficava muito nessa teoria de o que será que vai vir na próxima temporada? Será que vão tentar pegar o Will de novo ou vão sequestrar uma outra criança? Né? A Eleven vai voltar de alguma forma com outro nome, outras habilidades, ou ela tem mais habilidades, ou só é aquilo. Quantas mais crianças, né, tem ali dentro do laboratório sendo exploradas de alguma forma? Eles nascem com essa habilidade ou desenvolvem essa habilidade? Eu acho que esses são os pontos assim mais que eu lembro da gente sempre pautar nas discussões, porque a gente ficava, vou falar assim, a gente pegava livros de D&D na época, ou séries que eram minimamente similares, apesar de não 100%, né, porque a gente tava ali até no começo, né, do que era Netflix, tudo mais, grandes streamings e acesso a muitas obras de uma vez, porque assim, estava sendo a chegada dos streamings também no Brasil. Então, assim, a gente tentava consumir a maior quantidade de coisas também naquela época para poder falar tudo, de alguma forma, e E teorizar. aproveitando Sim. o anseio da Ali, né? Tipo, eu Bom, não vou, obviamente, dizer. Quer dizer, eu vou acabar dizendo, né? Mas ela comentou, né, que tava na escola quando saiu a primeira temporada. Eu tava terminando a faculdade. Então, assim, me senti um idoso agora, mas tudo bem. Eu ia perguntar isso pra vocês. No caso pra Ju, né? Que a Ali já respondeu. O que eles estavam fazendo, né, em 2016, quando saiu a primeira temporada? Porque eu tava. Eu lembro assim, nossa, memória afetiva, assim. Eu tava na época que eu tava escrevendo meu TCC da faculdade, então tava num nível de estresse e sobrecarga, né? Com faculdade, trabalho, tudo ao mesmo tempo. E aí a Netflix, né? É uma coisa nova que aparece e aí eu assisti Stranger Things e tipo, Stranger Things era meu momento conforto, assim, né? No meio do caos, né? Que foi, assim, o final de faculdade. Imagino que quem tá nos ouvindo que já passou por um fim de faculdade ou que ainda vai passar, sabe, né? Ou vai saber né, que é uma coisa complicada, tu ter aquele abraço, assim, aquele respiro que foi pra mim a série. É uma série gostosinha, divertida, né? Que acabou, querendo ou não, sendo o primeiro barra maior fenômeno da Netflix, né? Acho que a gente não discorda uhum, disso, né? De que foi o não. primeiro e se consolidou como o maior fenômeno da Netflix. E veio ali pra estabelecer, né? Uma questão de estética, né? Porque resgata lá a estética dos anos 80, resgata o viés da Sim. nostalgia. Com certeza. E Usaram e abusaram ainda, né? Exato, e cria o estilo Stranger Things, né? Porque depois que se fez Stranger Things e se tem essa questão da estética oitentista e nostalgia e tal,
tiveram outras obras de séries, de filmes, enfim, que vieram depois, em que a gente assistia e falava, ó, é o estilo Stranger Things. Alguém pegou um grupo de crianças correndo contra, né, do mal, usando bicicleta, a gente, ó, Strings. Então, tipo, muito louco isso. Que a série criou esse... Sim. E eu acho legal ainda mencionar o fato que, tipo, Stranger Things estava lançando, né, por muito tempo. Eu acredito que isso não foi uma sensação só minha, mas qualquer coisa que a Netflix lançava com a proposta de ser algo dela, próprio dela, a gente ficava, será que essa vai ser, tipo, uma próxima Stranger Things, né? A gente tratava o nome Stranger Things quase régua, como né? algo de sucesso já, né? Então, tipo, será que essa vai ser... vai ter uma próxima Stranger Things? Será que vai ter tanto sucesso quanto Stranger Things? Então, assim, eu acho que por muito tempo a gente ficou ali vendo aspectos que é justamente sobre isso. Eu realmente usava como régua. Bom, se o Rodrigo se sentiu idoso quando ele escutou a Ali fala que ela estava na escola, eu me sinto uma avó de vocês, porque eu já tinha terminado minha faculdade, eu já estava trabalhando em agência e eu lembro que... Não lembro exatamente o mês que Stranger Things foi lançado, mas eu sei que no Réveillon, ó, no Halloween da agência que eu trabalhava, teve um rapaz que ele foi... Ele foi fantasiado de Stranger Things. Ele pegou no pescoço, botou um monte de luz, pisca-pisca, e a plaquinha, assim, com o alfabeto. E eu achei muito icônico essa fantasia dele. Achei realmente divertida. E realmente, ele consolida ali uma das séries originais de maior audiência que teve na época. Né? A gente não tinha quantidade de streaming, nem de produções originais que a gente tem hoje, que a gente está vivendo a guerra dos streamings, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu queria agora passar para um game, né? Tipo assim... pois é. Antes que o Vecna capture a gente aqui pelo papo, né? Bora ver Maria. quem de vocês realmente lembra da primeira temporada de Stranger Things, né? Vamos aqui pro quiz do mundo invertido. Estão preparados? Diferentemente, a gente acabou de gravar o podcast 300, né, do Degustando Séries. O Rodrigo fez um game com a gente, que ele deu até opções. Agora. Pois ele deu opções, mas eu não vou dar opção não, tá? Aqui vai ser... Foi bonzinho, ele botou lá, alternativa A, B, C. Ele foi bonzinho, mas aqui não é mamão com açúcar não, tá? Todas as perguntas vão ser 6 perguntinhas e todas são relacionadas à primeira temporada. E você que está nos escutando, anota aí quais foram que vocês acertaram para dizer aqui no final qual foi a sua pontuação. Se você acertou a 6 ou se, né, qual foi aqui a sua pontuação. E a minha primeira pergunta é: qual é o número que o Will tira no dado da partida de Dungeons and Dragons antes dele ser capturado? Lembrando que ele se sacrifica, né, para salvar o grupo. Para ele vencer, tinha que ter dado ali, ele precisava ter tirado 13. Já vou dar uma dica, ele precisava ter tirado 13 para vencer o Demogorgon, mas não foi o 13 que ele tirou. Qual foi o número que ele tirou no dado? Quem lembra? 7. Eu acho que tá 7, eu acho que tá 7, eu acho que tá 7 também. Olha aí, ó, bom palpite, exatamente, é o número 7 que ele tira. Começamos bem. Qual é o nome do policial assistente do Hopper? Aquele que é meio atrapalhado, meio bobo? Ele tem dois policiais que trabalham junto com ele. Eu quero saber aquele que tá sempre com ele ali quando ele começa a investigação. Vocês lembram? Se eu não me engano, eu lembro que tinha um que ajuda, que tava de policial auxiliar, eu lembro que acho que é Callahan, por causa de uma outra série que eu tô vendo. Mas eu sei que tem um que fica toda hora duvidando da Joyce. Agora tu falou com C, eu lembro que tinha C. Então, o Callahan eu lembro por causa de uma outra série que eu tô vendo, que é da Disney Plus de detetive, daí eu lembrei disso. Não, então seu palpite é esse, é o Callahan, certo?
Eu Sim. sou péssimo E pra você, nome, mas Rodrigo? eu lembro que era Tem com, palpite? era com K também, tipo, era K, sei lá. A Ali acertou. É Officer Callahan, que é o que usa óculos. Que ele tá sempre com o bloquinho de notas. Porque o outro vira xerife Não, depois. o policial em si, a fisionomia, eu lembrava, mas o nome, o nome é difícil. É, pior de tudo é que são personagens tão secundários, né? Que acaba que a gente, pelo menos eu também não ia, se vocês me perguntassem isso, eu também não ia lembrar, não, tá? Então, na Você verdade, começa a pegar nome de policial aleatório, vou falar assim, tem uns nomes muito fixos, se você for considerar. Vou falar assim, então, esse se chama Phil Callahan e o outro que vira xerife depois é o Calvin Powell. então, aí, por Mas, exemplo, Calvin, eu sabia que tinha algum Calvin. é igual aqui, você vai procurar nome de soldado aqui no Brasil, normalmente coloca tudo uns nomes fortão, assim, que realmente remete a policial. Você não vai ver um nome aleatório, sabe? Normalmente, quando vão ficar nome de policial, sempre pega uns nomes fortão no meio, assim, que você já, tipo, não, esse cara tem jeito de policial, vai ser policial. Pô. agora, terceira pergunta. Qual é o nome do projeto secreto que fizeram com a mãe, que a mãe da Eleven participou, que estava sendo subsidiado pela CIA, né? E era lá chefiado pelo Dr. Brenner. Vocês se lembram? Caramba, minha memória é horrível, gente. Eu A lembro que pior saiu que no a minha jornal cabeça e não berrou lembro o assim, nome. Odessa. Aí lá, pronto. De repente, James. Não, sério. Eu lembro que parecia nome de coisa de escola. Eu lembro. Ai, cara. Porque eu vi esses tempos atrás da primeira temporada. MK Ultra, não sei. Tem nome que parece nome de coisa. Ela dá muito bom palpite, é isso mesmo. MK Caramba. Ultra. Ali você tá ótima, menino. É MK Ultra, é isso mesmo. Só pra certificar, né? Isso aqui não é uma competição, né? Porque senão eu já perdi, né? Eu já acertei, já. Não, Porque não. parece nome de coisa de escola. Parece que eu de MK Ultra. Parece. Tipo assim, na empresa vende um negócio chamado aqui é 10. Aí eu fiquei assim, será que é igual? Não, mas eu acho que a próxima pergunta tá. As próximas, na verdade, tão fáceis, Rô. É pra você. Eu tentei Olha balancear aqui. Ó só, quarta pergunta. O que o Dustin nota que tá alterado, né? Que indica ali a presença de um portal próximo. Tem algo ali que não tá funcionando da forma que deveria funcionar. É um objeto. Vai, Pocahontas! Essa daí tá fácil. Ele identifica que todos os objetos que o grupo tem, que são iguais, né? Ele fala, você tem isso aqui, me dá aqui pra eu olhar. Ele começa a ver que não... Você pega um copo com água, coloca um sal, coloca uma agulha. Monta. Cara, não é o. Não é. Como é que é o. Não é um rádio, Exato. Ou eu tô confundindo a temporada. É o. Ah, meu Deus. Não. O rádio é por onde a Eleven, ela consegue... entre aspas, né? Isso, ela consegue coisar ali na frequência do Will pra escutar, mas não é isso, é o Dustin quem nota. Inclusive, ele vai perguntar pro professor de ciências, que eu amo esse personagem, porque ele responde todas as perguntas malucas deles. Ele vai questionar o professor de ciências o que poderia fazer esses objetos estar... A Juliana já notou que eu sei a resposta, eu tô aqui tentando ajudar. Putz. Eu ia falar. É uma bússola, Anjo. As bússolas do grupo. Que ele nota que as bússolas estão todas, se não me engano, apontando para o norte, só que não é para o norte que está apontando, né? Então ele vai perguntar lá para o professor o que poderia fazer uma bússola magnética não tá tendo esse comportamento. Daí ele fala que isso deveria ser um campo magnético muito grande que estaria afetando ali, alterando. Inclusive, né? A gente tem uma cena muito igual mais pra frente quando eles vão ajudar o Ed.
né? Que o Dustin, ele Uhum. tá com a bússola na mão. Aí Isso. eles vão atrás do Ed, e aí o Steve O fala assim, Steve. não, eu conheço a pedra lá, que não sei o que, por causa de não sei o que lá, fui eu que dei o nome, tal, tal, tal. Aí no final eles, tipo, Steve, o que você acha que tá acontecendo, né? A gente tava indo por um norte errado, a gente tava indo por causa da bússola. Exatamente. Boa. Essa aqui também é fácil, ó. O que o Jonathan e a Nancy usam de isca para atrair o Demogorgon lá para casa dos Byers? Inclusive, esse é um comentário que eu gostaria de fazer. Toda temporada eles quebram a casa de alguém. A Joyce, coitada, essa casa, ela teve que fazer uma mega reforma para a segunda temporada, gente. Eu não sei se ela tava pagando Minha Casa Minha Vida ainda, mas ela teve que reformar a casa toda, que ficou toda lascada, né? Tudo quebrado. Verdade. E aí, na terceira temporada, quebra a cabana do Hopper todinho. Eu falei, gente, mas não para de quebrar a casa das pessoas? Tão barato Sim. assim, uma reforma total. Mas enfim, o que é que eles usam pra atrair o Demogorgon? Não é o chocolate, né? Que eu lembro que o Dustin dava chocolate pro Demogorgon. Não. O chocolate Não. é pro Dart. Pro filhote de Demogorgon. Se eu não me engano, é a cena que ela tá com o Jonathan e o Steve vai lá na casa Sim. Isso, logo lá no final. E expulsa aquele seu com a armadilha de urso e tudo mais, né? E, inclusive, é algo que o Jonathan e a Nancy compartilham. Eles têm iguais ali. É algo que ficou marcado. Se eu não me engano, ela corta a mão pra atrair o Demogorgon. Aí sai sangue, aí começa a acontecer as coisas. Exatamente. Eles cortam as mãos. Tanto é que quando eles vão acho que é na segunda temporada que eles vão lá, enfim, visitar o Murray, eles colocam a mão uma perto da outra, perguntando: ai, você ainda tem a cicatriz? Porque eles dividem a cicatriz que tem nas mãos do corte que eles fizeram. Inclusive, a Nancy foi muito inteligente de sacar que o bicho é atraído por sangue, né? Que ele era um predador. Última pergunta. Qual é a última fala da Eleven antes de se sacrificar? Pra, enfim, que ela, né, luta ali contra o Demogorgon e daí ela meio que se desintegra quando ela faz isso. Qual é a frase que ela solta nessa cena final de sacrifício? Vocês lembram? Eles estão lá na escola, ela imprensa o bicho na parede, aí ela meio que... Os meninos estão gritando ali, e aí ela vai e solta uma frase ali de despedida. O que ela fala? Justamente a frase que a Dona Juliana acreditou que o Hopper estava deixando lá por causa de luto lá. Os livros. Foi! Ai, gente, é que... Olha, eu queria dizer... Eu sou muito emotiva, tanto é que a terceira e a quarta temporada de Stranger Things, caraca, eu choro muito, tipo, eu falei, né, eu já assisti 3 vezes Stranger Things completo, mas, cara, eu choro toda vez. A terceira temporada eu choro muito no final com a carta que ele deixa, e a quarta temporada eu choro em vários momentos, eu passo a quarta temporada todinha chorando. Eu terminei com a cara toda inchada, porque eu sou muito mole. E aí ela verbaliza essa frase ali. E aí eu pensei, lascou, morreu, foi embora, foi com Deus. Entendeu? Não vai voltar mais. A menina foi embora. Entendeu? Ela se sacrificou, ela se matou pra salvar os meninos. Ela se despede do membro mais querido do grupo pra ela. Ela fala assim, tchau, Mike. Ela fala goodbye, Mike. Ela fala goodbye, Mike. Não, exato. Mas, tipo, não sei se na dublagem tá como tchau, Mike, mas acho que é adeus, Mike, alguma coisa do gênero, porque... Aqui eu escrevi goodbye, Mike, porque, né, eu não sei, não lembro como tava a tradução da legenda, mas ela fala, enfim, ela se meio que fala isso, goodbye, Mike, os bichinhos, meu Deus, no auge do aprendendo o que é. Eu acho muito engraçado, porque quando eles estão na escola, ele vai falar do baile pra ela, né? E ele vai falar assim, olha, quando isso tudo acabar, você pode morar comigo, a minha mãe vai cuidar de você e tudo mais, vai dar tudo certo. Essa né? E daí, é engraçada, porque ele fala que vai ter a roupa da Nancy lá de irmã, a gente vai ser irmão. Não desse jeito, pelo amor de Deus. Exatamente. Aí, não, eu
não, ó, não é desse jeito, não, bichinho, meu Deus, é muito fofinho eles nessa. Não, pelo amor de Deus, irmã não. E é muito fofinho o jeito que ele trata ela, né? Ele desde criança, desde que conheceu, ele tem ali como é que fala? Uma cortezinha, ele se encantou por ela, né? Desde o do princípio. Mas não é isso. É o cuidado desde o começo. Ele, botou a menina lá no porão da casa dele, levava comida pra ela e tudo mais. Sabe? Tinha esse cuidado, assim. Via que era uma. Ele foi bastante solidário, né? Com ela de cara. Isso, ele foi solidário. Vou falar assim, ele viu uma menina desamparada, querendo ou não, ela tava com uma roupa de hospital, né? Vou falar assim, a menina não tem cabelo, então, eu vou falar assim, ele fez o que, vou falar, qualquer ser humano decente faria, né? Exato, ele não tinha como falar para a mãe dele logo de cara, e ele tava se preparando de certa forma para falar sobre a 11 no porão. Os meninos não queriam ela também logo de cara no grupo. Tipo, a menina tem habilidade, a menina não fala, a menina não sei o quê, porque ela falava pequenas palavras ainda. Apesar de a gente saber que ela sabe se comunicar, ela era muito travadinha, né, no começo. Ela falava pouquinhas coisas perto de todos ali. Então, tanto é que ela ficava, amigos não mentem, papai, ela nunca falava papai ou alguma outra coisa de dentro do projeto. Então a gente vê que até a comunicação com ela lá dentro do laboratório era limitada em certos aspectos, era o que chegava até ela. Então a gente tem um desenvolvimento maior das falas dela a partir da segunda temporada por diante. Até na segunda temporada ela ainda fala pouco, mas quando ela cria um convívio com a Max, ela fala muito mais. Então começa a ficar muito mais interessante e a construção da personagem dela também. Sim. Mas eu acho bem legal quando ele acolhe ela, ele tenta ajudar ela de alguma forma. E realmente ele vai procurando roupas da Nancy ali, tanto é que a Nancy olha, é do meu vestido? Alguma coisa do gênero, né? Então é bem legal ver isso, dele ter sido solidário com ela, tentado ajudar ela, mas ao mesmo tempo ele foi se encantando ali pela desconhecida, né? Ele não sabia a situação que ela estava também. Bom, o portal se fecha, mas as luzes ainda piscam. Então, na próxima semana, a gente atravessa para 1984, né? Novos monstros, um Halloween mais sombrio em Hawkins. E vai acontecer o papo sobre a segunda temporada de Stranger Things. Gente, recadinhos finais para a nossa audiência. Escutem bastante música. Música antiga vale a pena. É muito boa. Nos acompanhe aqui no Podverso, porque a gente ainda vai desdobrar coisas das próximas temporadas aí, antes de começar o lançamento dessa última. E a gente vai teorizar demais nessa última temporada, porque ela vai sair picadinha, então vai render muito papo. Eu também estendo o convite para que acompanhe, né, tanto aqui o Degustando Séries, quanto os nossos outros podcasts aqui do Podverso, mas principalmente continue conosco, revisitando Hawkins. Seguimos aí nas próximas semanas, trazendo a cada semana uma temporada. Então na próxima semana a segunda temporada, depois a terceira, depois lá na última teremos a quarta, né, na semana da estreia ali da quinta e última temporada. E, né, quem sabe eu não vou dizer agora, mas quem sabe esse último episódio vai ser ainda mais especial, esse último episódio antes da estreia da quinta temporada, né? Mas mais pra frente a gente conversa mais. Rodrigo dando spoiler. Mais pra frente a gente conversa mais. Mas fica aí com a gente e bora vir junto com a gente aí. Bom, queridos exploradores e exploradoras do universo, qual é que foi o momento mais marcante, mais emblemático dessa primeira temporada? Deixa aqui nos comentários. E também já envia esse episódio para quem precisa relembrar, né, o início antes da temporada final. Não esqueça de seguir o podcast no seu escutador de preferência, nos avaliar com 5 estrelinhas e que toda semana tem muito conteúdo saindo por aqui para vocês. Até a próxima semana e beijo! Valeu!